que é um assunto que quase não é ensinado, quase não é falado. Então é novo, acredito que é novo para muitos de vocês. E não é muito fácil, vamos dizer assim, captar. Mas eu vou tentar fazer o meu máximo para fazer com que esse assunto, que é um pouco mais complicado, seja bem simples. O contexto do assunto é como ser dirigido pelo Espírito Santo. Como saber a vontade do Espírito Santo no nosso dia a dia. Como ouvir a voz do Espírito Santo. Eu acredito que nós vivemos em um tempo em que a igreja não consegue discernir, não consegue entender que algo que está vindo no pensamento dela é um pensamento do Espírito Santo. Vocês sabiam que quem aqui pensa, tem pensamentos? Levanta a mão, quem tem pensamentos aqui? Pode levantar, bem alto. Todo mundo, né? Agora deixa eu te ensinar, talvez você não saiba. Tem pensamentos que você tem que são seus. Tem pensamentos que você tem que vêm direto do inferno, não são teus. E tem pensamentos que você tem que vêm do céu e também não são seus. Mas quando eles vêm na tua mente, você acha que você está pensando. Mas nem tudo aquilo que você pensa é você pensando. Aí você fala assim, pastor, você vai me enlouquecer. Eu quero te dar entendimento espiritual das coisas. E o pior, agora eu vou fazer o seguinte, eu falei aqui para vocês que tem pensamento que você tem que é seu, tem pensamento que você tem que é do maligno, né? Tem pensamento que você tem que vem da tua cabeça, tem pensamento que vem da cabeça do diabo, e tem pensamento que vem da cabeça de Deus. Agora eu vou te falar uma coisa, você tem duas cabeças. Se você está em Cristo Jesus, você tem duas cabeças. Você tem uma cabeça carnal e terrena, e você tem uma outra cabeça espiritual. Então tem pensamento que você tem que é teu, mas é o teu velho homem, a tua carne pensando. E tem pensamento que você tem que é teu, que é a nova criatura e o novo homem pensando. Então tem coisas que nós pensamos que é o nosso eu espiritual, e tem coisas que, assim, pastor, eu sou bipolar? Não, você não é bipolar. Mas você é uma nova criatura. Você é uma criatura diferente do mundo. Então eu quero te ensinar hoje a discernir a presença do Espírito Santo. A palavra que os irmãos vão compartilhar no grupo pequeno, lá na terça-feira no Gêmeos, fala do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fez uma viagem missionária. Deus usou ele em várias cidades. E ele plantou igrejas e ganhou irmãos para Jesus. E ele voltou para a cidade dele, voltou para Antioquia, e relatou à igreja de Antioquia todas as coisas grandiosas que o Senhor tinha feito durante essa viagem na Galácia e nessas igrejas. Passado um tempo, o apóstolo Paulo deseja agora voltar, fazer uma segunda viagem missionária. E o plano dele era visitar os irmãos e as igrejas que ele havia plantado na primeira viagem. E agora então ele organiza a mala dele, organiza o roteiro dele da viagem e parte para viajar, para visitar esses irmãos. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo escreve assim: mas o Espírito de Deus nos impediu de entrar na Ásia. Ele não fala o seguinte, o policial não deixou eu entrar no navio. Ele não fala, olha, choveu muito e o navio quebrou e não pudemos. Ele não fala o que aconteceu. Ele só fala o seguinte, o Espírito de Deus nos impediu. E aí ele tentou ir para um lugar, o Espírito impediu. Ele tentou ir para outro e o Espírito impediu. E aí ele desceu para outro lugar, um porto. E ele ficou lá no porto. Ou seja, ele tentou ir para a Ásia, não conseguiu. Tentou entrar por outro lugar, não conseguiu. E aí ele desceu para o porto. O que tem no porto? Porto tem navio que vai para onde? Para todo lado. Ele foi para um lugar onde ele podia atirar para qualquer lado, não é?
mas ele não atirou, ele foi para um lugar que tinha muitas conexões, e ele fala que à noite ele teve um sonho. E em sonho ele viu um moço, um varão, que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele acordou no outro dia, ele não ligou para o pastor dele e falou: pastor, o que significa esse sonho? Ele teve certeza que Deus estava falando para ele ir para a Macedônia. E ele foi. Então o Espírito fechou portas, ele foi para um local, esperou em Deus, e ali Deus deu a direção. Então esse texto nos ensina que nem sempre os nossos planos dão certo. E a gente pensa que só não dá certo os planos do mundo, não é? Não deu certo porque eu ia ganhar muito dinheiro, ia muita tentação no mundo. Não deu certo porque era... Não, aqui a gente vê um apóstolo, um missionário querendo ganhar alma para Jesus. E Jesus fala: você não vai. Aí fala assim: mas Deus frustra até quem quer ganhar alma? Frustra. Parece que tem alma que Jesus não quer que você ganhe. Como assim, pastor? Talvez Jesus não quer que você ganhe, talvez outra pessoa vai ganhar. Talvez Jesus não quer que você ganhe ela agora, talvez você vai ganhar ela depois. O que o texto ensina é que Paulo queria entrar na Ásia. Na Ásia, quem que o Paulo ia ganhar para a Ásia? Os asiáticos, não é? Então Paulo não entrou na Ásia, e aí ele não ganhou os asiáticos, ele foi para Macedônia. Macedônia é Europa. Então Paulo foi para os europeus. Nossa, naquela época, irmãos, a Europa naquela época, paupérrima. Paulo foi para a Europa, e lá na Europa, o primeiro convertido foi uma empresária cheia da grana, chamada, como é o nome dela? Como? Não é Priscila, nem o pastor lembra, esqueci. Me deu um branco. E essa mulher diz que ela vendia tecidos de púrpura, e ela era da Ásia. Ela não era europeia, mas ela era da Ásia e estava na Europa, morando lá e trabalhando. Lídia. Então Paulo não foi para a Europa, ele não foi para a Ásia, foi para a Europa, mas lá na Europa a primeira convertida foi uma asiática. Então Deus não precisa nos mandar para a Ásia para ganhar os asiáticos. Deus não precisa fazer os teus planos para cumprir os teus desejos. Quem diz que para Deus entregar o que você quer e o que você está pedindo, só tem o caminho que você está traçando? Deus está no controle dos caminhos. Deus está no controle de todas as coisas. Então precisamos descansar na direção de Deus. Descansar como Deus nos conduz. O Deus é como um vento que sopra, e nós precisamos estar com a vela do nosso barco baixada, para quando o vento de Deus soprar, nos conduzir. Então eu quero ensinar vocês hoje a ser guiados pelo Espírito de Deus. Porque se nós não formos guiados pelo Espírito de Deus, nós seremos frustrados, desanimados, desencorajados. A vida é difícil, só tem problema, só tem dificuldade. Pastor, significa então que se Deus me guiar, para onde Deus me levar, não vai ter dificuldade? Não posso te prometer isso. O que eu posso te prometer é o seguinte: Deus vai te levar, talvez para lugares amargos. Mas quando você chegar num lugar amargo, Ele tem a chave para transformar aquele lugar amargo em um lugar doce. O que eu tenho para te dizer é que aonde Deus te levar, Ele vai suprir tudo que você precisa. E nenhum lugar que Ele te levar vai causar algum dano sobre você. Nenhum lugar que Ele te levar, por mais difícil que pareça, vai fazer algum mal para você. Pastor, por quê? Da onde você está tirando isso? Vamos para Números, capítulo 9.
Números 9, versículo 15 e 16. Quem achou, diz amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Vamos ver o 16 e o 17. Números capítulo 9, versículo 16 e 17. Amém? Diz assim: assim acontecia sempre. A nuvem cobria durante o dia e à noite havia aparência de fogo. E quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então depois os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel montavam as suas tendas. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam nas tendas. Esse texto nos ensina como Deus conduziu o povo de Israel no deserto. O tabernáculo aqui é o templo onde manifestou a presença de Deus. E a Bíblia diz que a presença de Deus era manifesta de forma visível em uma nuvem. E essa nuvem descia sobre o tabernáculo. Então, quando a nuvem descia, sobre esse tabernáculo, essa tenda, o povo parava, montava a tenda deles e descansava. Quando a tenda subia do tabernáculo, o povo entendia que era hora de partir. E aí então o povo montava suas tendas e partia. A pergunta é: partia para onde? Para onde a nuvem ia. Eles olhavam a direção que a nuvem ia e eles seguiam a nuvem. Quantos dias eles andavam? A nuvem é que decidia. Aonde eles iam descansar? A nuvem que decidia. Quanto tempo eles iriam descansar? A nuvem que decidia. Vocês estão entendendo, irmãos? E ele diz o seguinte aqui: era sempre assim. Era sempre assim. Às vezes a gente faz isso na luta, na dificuldade. Para sair de um lugar amargo, para sair de Mara, a gente olha para a nuvem e fala: Senhor, me guia. Aí a nuvem guia, tira a gente da luta, do sofrimento. Aí chegamos num lugar que tem 70 palmeiras e 12 fontes de água, e a gente fala: daqui eu não quero sair. Ô lugarzinho bom. Aí a nuvem já levantou, e a gente fica. Mas o texto está dizendo: era sempre assim. Sempre. Então o padrão da nossa vida é ser guiado por Deus. Tem coisas que parecem boas aos nossos olhos. Tem propostas, irmãos, que brilham. Mas só Deus sabe o dia de amanhã. Por isso que é bom ser guiado por Deus. Então esse texto está ensinando isso, que Deus direciona. Só que esse texto, ele é, vamos dizer assim, é lição do jardim de infância. Porque esses que foram guiados por olhos, morreram no deserto. A gente pensa o seguinte: não, se o Senhor aparecesse para mim em um sonho e me dissesse: vai aqui, faz ali. Se uma nuvem aparecesse e trovejasse e eu visse anjos dentro da nuvem, e o Senhor falasse: meu filho, faz isso, a minha vida ia mudar. Eu ia saber a direção. Queridos, a Bíblia diz que no Antigo Testamento foi assim: todo aquele povo morreu. Morreu incrédulo, murmurador, briguento, que quase matou os seus líderes. Então não é a manifestação, não são milagres, não são maravilhas que têm o poder de corrigir o nosso coração. Então o que Deus está ensinando para nós aqui no Antigo Testamento é que esse negócio de ver para crer é coisa de criança.
Esse negócio de ser guiado por aquilo que vê é coisa de quem ainda está no leitinho. Eu não estou dizendo que crente não tem que ver para crer. O que a Bíblia ensina é que são estágios da nossa vida. Às vezes a gente chega na presença do Senhor, somos novos convertidos, e a nossa vida lá fora está uma bagunça, os nossos relacionamentos, a nossa saúde, e não conhece Deus, não conhece palavra, não sabe orar, e aí vê para crer, Deus faz milagres extraordinários, mas é como a gente conhece, por quê? Porque é novo, é o primeiro amor ainda. Mas conforme vai amadurecendo, vai deixando o leitinho de lado e vai tendo agora um relacionamento íntimo. Assim é no casamento, não é? Você fica tanto tempo com a sua esposa, tanto tempo com o seu esposo, ele não precisa, ela não precisa falar nada. Você sabe o que ela está pensando, o que ele quer, o que agrada, o que desagrada. Por quê? Por causa do convívio, da intimidade. Gera o quê? Um relacionamento mútuo, que um conhece o outro. Da mesma forma, Deus quer se relacionar conosco. Deus não copia os nossos relacionamentos que copiam como Deus quer se relacionar. Então Deus quer que nós andemos com Ele, conheçamos Ele, entendamos Ele, a ponto de já entender a vontade dEle, sem Ele precisar escrever, sem Ele precisar dar sonho. O irmão brincou, o Dodô aqui, de manhã, agora antes do culto, com Deus não é assim, olha, eu só tenho que desenhar para me entender. Às vezes a gente fala assim, não, só desenhando para aquele irmão entender. Queridos, quem Deus tem que desenhar para entender ainda é menino na fé. Pastor, então como funciona? Agora eu quero que vocês acompanhem comigo. Vamos para 1 Samuel 9. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Está ficando difícil, vocês pensam que não, mas eu estou deixando difícil. 1 Samuel 9. Mais cá, por favor. Versículo 15. Ora, o Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido, um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã, por volta desta hora, eu te enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás para ser capitão sobre o meu povo Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque o seu clamor tem chegado a mim. Esse texto, Deus está falando com Samuel. Diz que um dia antes de Saul chegar na casa de Samuel, Deus falou ao ouvido de Samuel: amanhã, por volta dessas horas, enviarei a ti um homem de Benjamim, unja ele como capitão do meu povo. E Deus fala para ele, porque Deus tem ouvido e quer livrar o povo dele. E aqui eu quero ensinar para vocês a evolução do profeta, a evolução do homem de Deus. Pense que você e eu somos o Samuel. Você e eu somos os homens e mulheres de Deus, que Deus quer falar com a gente, nos usar para abençoar o povo dele. A Bíblia diz que esse Samuel, quando ele era menino, a mãe dele entregou ele no templo. Ela não podia ter filhos, ela era uma mulher estéril, e ela subiu ao templo, e lá ela estava orando, pedindo a Deus um filho, e Deus ouviu a oração dela. E o voto que ela fez foi o seguinte: se Deus me der essa criança, eu vou entregar ela ao Senhor. Talvez alguém aqui não pode ter filho. Talvez Deus faça um voto. Se você tiver coragem, entregue o seu filho a Jesus. Se o Senhor me der, vai ser seu. Se Ele falar quando crescer, eu vou ser missionário no Paquistão,
louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ser missionário na Coreia do Norte, louvado seja o nome do Senhor, porque quando eu não tinha, eu não podia tê-lo, mas antes de ele estar na minha barriga, eu já entreguei ele ao Senhor. Essa mulher fez esse voto e Deus ouviu a oração dela e deu a ela uma criança. E diz que quando a criança chegou na idade de desmamar, queridos, 2 anos, a minha desmamou com 2 anos. Diz que ela pegou a criança e levou no templo. E entregou ao sumo sacerdote Eli, para o menino crescer no templo. E aquele menino não mais ia voltar a morar com ela. Irmãos, o pastor aqui não está recebendo bebê nenhum, tá? Os tempos mudaram, é espiritual. E diz que esse menino então cresceu no templo. E enquanto ele era jovem ainda, na verdade, antes eu vou trazer um outro detalhe que é importante. A Bíblia diz que a mãe dele subia todos os anos no templo. E Eva levava roupas para ele. Levava tudo aquilo que ele precisava. Então não era uma criança, ele sabia quem era a mãe, ele sabia quem era o pai, mas ele morava na casa de Deus. E lá, na casa de Deus, a Bíblia diz que ele estava dormindo, e o sumo sacerdote estava dormindo, e ele era um menino. Ele ouviu uma voz, dizendo: Samuel, Samuel. A Bíblia diz que aquele menino, penso eu que talvez a idade do Emanuel que está ali, pequeno, foi na presença do sacerdote Eli, e falou assim: você me chamou? E o sacerdote Eli falou: não te chamei, menino, vai dormir. Ele voltou para a cama e deitou. E ele ouviu de novo: Samuel, Samuel. Ele vai de novo até o sumo sacerdote e fala: o Senhor me chamou? Novamente o sumo sacerdote diz: eu não te chamei, menino, vai dormir. E ele vai deitar. E ele ouve a terceira vez: Samuel, Samuel. Ele vai novamente. Aí Eli entende. Ele fala o seguinte: é o Senhor que está te chamando. Se você ouvir de novo, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. E aqui, irmãos, prestem atenção. Talvez vocês nunca prestaram atenção nesse detalhe. Samuel não ouviu um pensamento. Samuel ouviu uma voz, tanto que ele confundiu ser a voz de um homem. Então foi uma voz de um homem audível. Ele não foi a nenhuma mulher dizendo: você me chamou? Ele ouviu uma voz masculina. E ele foi até esse homem, o Eli. Agora, Eli não ouviu. É como que, irmãos, vocês estão aqui pela ciência captando no ouvido de vocês frequências sonoras que estão entrando no ouvido de vocês, que vai até a mente, o cérebro de vocês e comunica. É como que aquele menino ouviu ondas, frequências no cérebro dele que outros não ouviram, só o cérebro dele captou aquelas ondas. Mas ele ouviu. E Deus queria falar com ele, não era para outro ouvir. É como que quando Deus quer falar com a gente, Ele grita, Ele fala alto e os outros não ouvem. Só nós ouvimos. Então você pode estar pensando: pastor, Deus não fala comigo. Pastor, eu não estou ouvindo a voz de Deus, eu estou perdido. Deus fala com você sim, Ele grita. Você está perguntando para outras pessoas o que Deus está falando com você. É Deus que vem falando com você e você acha que não. E esse menino foi e ouviu a voz de Deus, e Deus falou com ele. E ele falou: agora, a partir de hoje, eu vou falar com você. E foi treinando os ouvidos deste menino. E quando chegou aqui, no 1 Samuel capítulo 9, agora ele já era um adulto. E a Bíblia não diz que foi a voz audível.
ele teve um pensamento. A palavra no hebraico aqui que fala que a voz do Senhor veio aos ouvidos dele, é na mente, no pensamento. Então imagine, queridos, que Samuel está ali preparando um sacrifício, tomando um copo de café, passando café, lavando uma louça, e aí ele começa a pensar o seguinte: amanhã vai vir alguém aqui te procurar, e essa pessoa é da terra de Benjamim, e quando ele chegar, você vai ungir ele capitão do meu povo. Aí pense, quem não é acostumado, mas que pensamento doido é esse que está na minha cabeça? Mas não é pensamento doido, é Deus falando. Deus falou no pensamento de Samuel, e Samuel sabia que era Deus. Agora, algumas pessoas, elas têm dificuldade de serem guiadas por Deus, porque elas querem saber tudo. Deus falou para Samuel: amanhã, por volta dessas horas, eu vou mandar um homem da terra de Benjamim, unja ele meu capitão, porque eu ouvi o meu povo. Então, Deus não falou para ele o nome, não falou que era Saul, não falou para ele que esse Saul, ele era do ombro para cima, o mais belo de todo Israel e mais alto. Não falou para ele que ele estava acompanhado com servos, e não falou para ele que ele ia chegar ali porque as ovelhas do pai estavam perdidas, as jumentas do pai estavam perdidas. Só falou um homem por essas horas. Quando foi no outro dia, quando Saul chegou, Deus falou novamente com ele, falou: é esse. Vocês estão entendendo? Às vezes Deus fala com a gente, mas Deus omite, porque Deus quer omitir. E nós ficamos perdidos, desesperados. Mas Senhor, qual é o nome dele? Mas Senhor, quem é o pai dele? Me fala quem é o pai dele, que eu já vou pesquisar aqui, se é uma família nobre, se é uma família... O Senhor está dizendo: eu não vou te falar que ele é filho de Quis, eu não vou falar para você que o nome dele é Saul. Você não precisa saber, descansa no que eu te falei, e amanhã eu vou te dar mais o que é para você fazer. Então é como que Deus vai mostrando a vontade dele a conta-gotas. Você vai saber o que você precisa saber na hora que você precisar. Você não precisa saber tudo antes. Para que ter toda a informação antes? Então quem é dirigido pelo Espírito, irmãos, às vezes é ali, na última hora, vem. É como que você está e fala assim: Senhor, eu tenho até tal hora para responder essa mensagem. Eu tenho até tal hora para assinar esse contrato, e eu não estou ouvindo, não estou sendo direcionado. E o Senhor fala assim: eu sei, espera. E ali você fica naquela agonia, naquela ansiedade, naquela agonia, mas é o Senhor dizendo: descansa. O que você precisa saber, você vai saber na hora que eu quero que você saiba. E aí Samuel foi guiado por Deus. Aí a Bíblia fala depois, que Deus falou o seguinte para Samuel: vai para Judá. Depois que Deus havia rejeitado esse homem, Saul, Deus falou para ele: vai para Judá, vai para a casa de um homem chamado Jessé, que eu escolhi um dos filhos dele para ser rei no lugar de Saul. Mas Deus não falou quem que era, como era, não é? Aí diz que Samuel chegou ali, e Samuel olhou os filhos e achou que era o mais velho, mais forte. Deus não havia falado para ele, mas Deus falou assim: não é esse, eu não vejo como o homem vê. Samuel entendeu. Então, queridos, o que Deus está ensinando é que os filhos de Deus, eles são dirigidos por Deus no seu interior. Precisamos estar com o nosso interior preparados para sermos dirigidos pelo Espírito de Deus. Ah, pastor, da onde o senhor está tirando isso? Da Bíblia. Romanos 8, versículo 16. Abram a Bíblia de vocês, por favor.
Acharam? Romanos 8, 16. Primeiro o 14, vamos ler o 14 primeiro e depois o 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O versículo 16. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Esse texto, Paulo está ensinando que Deus, através do seu Espírito, nos guia. Só que ele diz que o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito. Coloca, por favor, a NVI. Eu quero ver mais umas 2 versões. Eu não olhei ainda, mas eu quero ver. Ó, a NVI diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Põe a NTLH, por favor. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar. Coloca a ARC, por favor. A Revista e Corrigida. O mesmo Espírito testifica com o nosso. Vocês entenderam que a NVI, ela diz ao, parece que o Espírito de Deus está falando ao nosso. As outras versões falam que se une com ou testemunha com. A palavra aqui no original, ela traz a ideia de união, mas é falar com. A palavra aqui é sim martirei. A ideia é que mártir é de testemunha, o mártir testemunha, testifica, e sim vem de sincronizar. Essa é a palavra no grego. Quando nós sincronizamos, o que é sincronizar? Aqueles nados artísticos, que eles são sincronizados, não são? Sexta-feira vem o El Shaddai aqui e tenta sincronizar os passos. Ou nós não sincronizamos o nosso relógio conforme o horário de Brasília. Então, sincronizar é alinhar com. Então, o Espírito de Deus, ele sincroniza o testemunho dele com o nosso testemunho, com o nosso espírito. Como assim, pastor? O que a Bíblia está dizendo é que o Espírito de Deus testemunha, fala. E o nosso espírito, ele capta o testemunho do Espírito de Deus e ecoa a mesma mensagem. Então imagine que temos aqui 2 violões. Um violão é o Espírito de Deus e o outro violão é o nosso espírito. Então você vem aqui e bate uma nota nesse violão. E aquele violão, ele está afinado conforme esse violão, no mesmo hertz ali. E aí quando bate a nota nesse violão, sozinho a nota vai ecoar naquele violão, porque está sintonizado na mesma frequência. Então o que a Bíblia está dizendo é que o Espírito de Deus fala no nosso interior. E se nós estivermos equalizados na mesma frequência que o Espírito de Deus fala, nós vamos ecoar o que o Espírito de Deus fala. Então vai ser os 2 Espíritos falando um só testemunho, uma só palavra. Então, para ser guiado pelo Espírito de Deus, é necessário estar em sintonia com o Espírito de Deus. Então, muitas das vezes, nós não ouvimos a voz de Deus, ficamos perdidos nas situações porque nós não estamos na mesma sintonia. Se você está angustiado, depressivo, triste, você não está na mesma sintonia. Se a vida para você é festa, descanso, muito dinheiro no bolso, você não está na mesma sintonia. A sintonia é aquela que ora nós estamos em paz e ora nós estamos incomodados.
O Espírito Santo, quando abre uma porta, um laço do inimigo diante de nós, ele traz um incômodo dentro de nós. Você olha e fala assim: esse rapaz é lindo, essa moça é linda, ele tem dinheiro, olha que olhos, olha que corpo, olha que futuro que eu vou ter com essa pessoa. Mas dentro de você está uma sensação ruim, está um sentimento ruim. Você sai talvez até com a pessoa, toma um vinho com ela, toma um suco com ela, e fala assim: que coisa linda. Já está errado tomar vinho, mas você já sai e fala assim: nossa, que coisa boa. Tem tudo para dar certo, mas você sai dali e não tem paz. Por quê? Você não sabe por quê. Só dentro de você tem um incômodo. Por que esse incômodo? Porque você está na sintonia do Espírito. Quando nós não estamos na sintonia do Espírito, esse incômodo é bem fraquinho. A gente fala assim: isso é coisa da minha cabeça, vamos logo. Ah, isso é coisa da minha cabeça, vai dar certo, aonde eu assino? Não funciona assim. Então, o Espírito, ele fala a nossa consciência, pesa a nossa consciência, e nós não sentimos paz quando as coisas não são de Deus. Agora, o contrário também acontece. O seu sócio fala: isso aí é bucha, não entra nessa. Às vezes até o seu cônjuge fala: olha, não estou vendo sair daí. Mas Deus está falando: pode assinar, pode ir, pode entrar. E ninguém está vendo nada de bom, ninguém está vendo, mas Deus falou e você está com paz dentro de você. A paz que excede todo entendimento. É o Espírito de Deus ecoando dentro de você. Você está dentro da minha vontade. Essa porta vai se abrir, esse espinho vai cair, e eu vou abrir essa porta para você. Então, é nesse momento que precisamos estar com a mente ligada. Mas você fala assim: mas pastor, como que eu faço? Como que eu faço para estar equalizado na voz do Espírito Santo? Queridos, primeira coisa, Bíblia. Palavra de Deus. O Espírito de Deus, ele vai falar o que está na palavra. Jesus disse: esse Espírito, o meu Espírito, vos guiará por toda verdade. Ele vai vos lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Então imagine o seguinte: quando você lê a Bíblia, você está guardando no teu HD versículos. Você está guardando na tua memória a palavra de Deus. Aí o Espírito Santo vem buscar na sua memória o que está ali, e ele traz e começa a falar. Quantas vezes, irmãos, eu precisava na situação e veio na minha mente um versículo que eu nem sabia onde estava. Eu não sabia que se era João, se era Jeremias, e eu não sabia nem o versículo inteiro, às vezes era 4 palavras dentro do versículo. Mas vinha aquelas palavras assim, na mente. E aí eu ia lá no versículo e entendia. Ia no contexto e entendia. Irmãos, o nosso Deus, Ele fala conosco na palavra dEle, dentro do contexto da Bíblia. Deus não nos guia para heresia, para falsas doutrinas. Deus não é um Deus que trabalha com a gente, o Espírito Santo, sabe, caixinha da promessa. Sabe caixinha da promessa? Você fala assim: deixa eu ver o que Deus quer para mim. Você vai naquela caixinha e tira um versículo. Aí você tira o versículo e fala assim: e saiu Judas a se enforcar. Aí você fala assim: misericórdia, será que o Senhor quer que eu me enforque? Aí você vai e devolve na caixinha. Fala: misericórdia, você vai lá e pega outro. Aí vem o versículo: vai tu e faz o mesmo. Aí você fala assim: misericórdia. Aí você devolve e pega outro. Aí fala assim: o que tendes para fazer, faz-o depressa. Dá para pegar a Bíblia fora de contexto e usar. Mas o nosso Deus, Ele trabalha com contexto. Então, quando o Espírito Santo guia-nos pela palavra, Ele nos guia dentro de contexto bíblico, para nos guiar de verdade, não para nos levar para longe. Sabe quem faz isso? Falso profeta.
Eu confio muito mais de uma pessoa chegar aqui e falar assim: pastor, estou passando por essa situação e essa situação, e eu estava orando, e eu estou buscando a Deus, e eu senti isso no meu coração, o senhor me ajuda? Eu ajudo e converso, do que chegar alguém para mim e falar assim: pastor, eu estou passando por essa situação, e uma pessoa veio, um profeta, e me falou isso, eu fui numa igreja e me revelou isso, eu já fico meio assim. Pastor, você não acredita? Eu acredito. A Bíblia diz que devemos estar aberto para as profecias, testá-las. Mas homem erra. Revelação do homem erra, mas o Espírito de Deus não erra, não falha. E a Bíblia diz aqui que os filhos de Deus são guiados pelo... Os filhos de Deus são guiados pelo... De novo, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito? Isso, Espírito de Deus. Não é profeta, não é homem. Vocês não precisam de mim para dizer para vocês com quem vocês devem casar, onde vocês devem trabalhar, o que vocês devem fazer ou deixar de fazer. Vocês têm liberdade. O Espírito de Deus guia vocês. Como homem de Deus, meu temor diante de Deus é ajudá-los a discernir o que o Espírito já tem falado com vocês. E sabendo que tudo que eu vou falar para vocês, eu vou prestar conta. Então, aprendam que o Espírito de Deus guia vocês. Vocês não precisam de revelação, não precisa de reteté, não precisa ver anjo. Não precisa o anjo trazer um rolinho e falar assim: eis a palavra, meu querido. Vocês têm muito mais. Sabe esse anjo que as pessoas querem ver trazendo uma palavra? Esse anjo, ele recebeu a palavra de quem? De Deus lá no céu, não é? E a Bíblia diz que aquele Deus que está sentado lá no trono, o Espírito dele está dentro de mim, falando diretamente comigo e me guiando. Então vocês não precisam de mensageiro, vocês têm o dono da mensagem direto dentro de vocês. Então, eu termino, queridos, dizendo para vocês: mantenham a mente e o coração de vocês afinado, que Deus vai guiar vocês. Toda confusão, toda situação, ah, pastor, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar. Me veio à mente agora, não tem um louvor, Dodô, que fala assim: que decisão tomar, eu paro tudo para te escutar? Nada é mais importante. Fala comigo, fala, Senhor. Enche-o. É isso, queridos. Nada é mais importante do que ouvir o falar de Deus. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Vocês vão louvar a segunda música que vocês louvaram hoje. Esse louvor que nós cantamos hoje, no começo, ele fala de voar nas asas do Espírito, de estar junto com Deus. Não é somente ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe quando nós assistimos aqueles filmes, e aí o rádio está com um problema, não está na mesma sintonia, vai... Mayday, Mayday, você não ouve? É mais ou menos assim. Às vezes a nossa vida está, o Espírito Santo fala, a gente ouve e não ouve mais, ouve e não ouve mais. Esse louvor fala que queremos estar junto. A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, e é o que Deus tem para você, o mesmo relacionamento que ele tinha com Adão, diz que ele vinha no jardim, ao cair da tarde, caminhava com Adão e falava com Adão face a face. A Bíblia diz que um outro homem chamado Enoque, ele era amigo de Deus, ele andou com Deus 365 anos e ele não foi encontrado, porque Deus o levou. Abraão, Deus disse: esse é o meu amigo. Deus quer andar com você. Você quer andar com Deus?
ande com Ele, convide Ele, fale com Ele, ore, busque, coloque o seu coração. Você pode falar assim: Senhor, está difícil, minha esposa não me ouve, o meu marido não me ouve, meu filho não me ouve. Senhor, olha o meu coração, essa situação no meu trabalho, cuida de mim. O Senhor é aquele que nós podemos colocar diante dEle todas as nossas frustrações, todas as nossas mágoas. Ele tem cuidado de nós. Você pode estar pensando que ninguém te compreende, que ninguém te entende. O Senhor te vê, o Senhor te entende e te compreende. Então, se você hoje, eu quero orar aqui agora, por pessoas que até hoje, em nome de Jesus, a partir de hoje não mais, em nome de Jesus, essa semana, até hoje você estava com uma situação que você não sabia o que fazer, ou seja, você não sabia qual direção andar, que decisão tomar, você estava perdido, perdida, e você precisava ouvir a voz do Espírito Santo, precisava ver para que lado que a nuvem ia para você ir atrás. Se você estava com uma situação dessa, vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Podem louvar.